Olá, Zé Manuel Cavaleiro. Um tema que cuidas como investigador, as desigualdades. O ensino superior em Portugal está a conseguir progressos contra as desigualdades? Deixa-me começar por agradecer o teu convite. É para mim muito simpático estar aqui contigo, convosco, eu Nuno também. É grato para mim estar aqui a conversar convosco sobre estes assuntos, porque eles me ocupam no dia-a-dia e, portanto, sempre com prazer que eu falo sobre eles. Sim, as desigualdades são o meu tema de eleição, aquele que eu escolhi independentemente dos lugares em que estivesse a trabalhar. Portanto, eu antes de vir para aqui já era professor e investigador e foi nessa altura que eu escolhi, primeiro com as migrações campo-cidade, depois com a integração desses imigrantes em contexto urbano, muitas vezes integrações mal sucedidas do ponto de vista socioeconómico, comecei-me a aproximar do tema das desigualdades. Portanto, isto vem muito de trás e é para perceberem que é anterior à vinda para uma escola de comunicação social e às opções que eu, entretanto, fui tomando. As desigualdades no ensino superior. O ensino superior está a tentar superar distâncias? Olha, o ensino superior faz o que pode ou tenta fazer alguma coisa em relação à questão das desigualdades, porque, como todos sabemos, existem apoios sociais que estão definidos por lei, etc. Muitas vezes esses apoios sociais são insuficientes para as pessoas que menos posses têm. Ou seja, eu acho que eles beneficiam, sobretudo, uma pequena classe média baixa, ou uma grande classe média baixa, se tu quiseres. E nós sentimos isso muito no Politécnico, porque não há essa percepção, mas o ensino Politécnico, se compararmos em termos de classes sociais com o ensino universitário, nós temos uma maioria de estudantes que têm uma origem social mais baixa do que a média do sistema universitário. Isto tem várias explicações, depois, se quiseres, poderemos falar sobre isso, mas arranjar um quarto pode ser um problema para quem é de longe. O preço da habitação tornou-se mais caro. Muito caro, como todos sabemos, sobretudo em grandes cidades como Lisboa e Porto. Mas é logo um problema inicial. É um problema maior, não é? Portanto, a primeira conta a fazer, se calhar, é exatamente esse encargo. E é claro que os alojamentos para estudantes não são suficientes. Há agora um grande programa de construção pública de novas residências para estudantes. Esperemos que isso ajude, de algum modo, a colmatar essa necessidade, mas será alguma coisa que poderá ter consequências nos próximos anos, mas que ainda não se faz sentir neste momento. Só para te dar uma ideia, o Politécnico de Lisboa tem apenas 200 alojamentos para estudantes nesta altura. 200, não é? Seria ter quantos? Para uma população de 15 mil estudantes, no seu conjunto. Nós estamos envolvidos com um programa para o qual, aliás, fomos atraídos também pela tutela, para a construção de uma residência partilhada com o Instituto Universitário de Lisboa, mais conhecido por ISCTE, se não estou em erro, 400 camas. É um grande avanço. Sim. E aqui a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal de Lisboa também, diretamente aqui em Benfica, tem planeado, e acho que se candidataram também a verbas do Plano de Recuperação e Resiliência para construir uma residência também com um número significativo de camas aqui em Benfica. Quando é que poderá haver essas camas novas? Pois, temos que esperar, não sei, no mínimo 2 anos, 3 anos, diria, não é? Até que isso tudo esteja construído e depois pronto a ser habitado pelos estudantes. Promessas para um futuro próximo, esperemos. José Manuel Cavaleiro, doutorado em Antropologia, mestre em Sociologia Urbana, professor na Escola Superior de Comunicação Social, membro do Conselho Geral e pró-presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, tem os pelouros da investigação, desenvolvimento, inovação, empreendedorismo, investigador, designadamente em áreas, como já ouvimos, pobreza, cultura, etnografias visuais, também aplicações da digitalização do trabalho antropológico. Zé Manuel, podemos detalhar isto? Aplicações da digitalização? Bom, é claro que isto são aproximações à área da comunicação, não é? Que eu comecei a desenvolver há alguns anos. O que nós temos em antropologia é, por um lado, a investigação sobre aquilo que é o prolongamento das relações sociais para dentro da comunicação digital, da comunicação online, dos blogs, dos fóruns, das redes sociais, etc. Isso é a investigação sobre esses lugares sociais, que são também, não é? Lugares de comunicação e lugares de afirmação social. E depois temos a utilização destas ferramentas para a investigação antropológica. Pronto, são duas vertentes diferentes. Uma é utilizá-lo como ferramenta, a outra é ver a sociedade, como é que a sociedade está a pegar nestas ferramentas de comunicação. Basicamente é isso, sim. Que projetos é que estás a desenvolver neste momento? Para além do trabalho na presidência do Instituto Politécnico de Lisboa,
projetos de investigação que tenhas em curso? Pois, eu tento casar estas duas vertentes. Eu, por tratar da investigação dos outros, não quis deixar de a fazer também. Inventar tempo para isto. Pronto, isto é que é o equilíbrio mais difícil, não é? Portanto, nesta altura temos uma candidatura europeia que está a ser desenvolvida com uma rede de universidades da qual nós fazemos parte e que é liderada, neste caso, por Amsterdão, pela Universidade de Ciências Aplicadas de Amsterdão, e que tem outros parceiros. Nós somos apenas uma das 5 instituições participantes, mas apenas não quer dizer que tenhamos um lugar menor. Eu desafiei a cidade da Amadora para vir connosco, porque era necessário ter também uma comunidade urbana envolvida no projeto. Portanto, ligação entre a academia e a sociedade, Exatamente. E neste caso o município. Aquilo que se quer estudar, o que este projeto europeu pretende estudar, é os sistemas novos de produção e distribuição local de energia, não é? Que seja produzida localmente e simultaneamente partilhada localmente. Pronto, isso é genericamente a base do projeto. Eu achei que seria interessante levar a Amadora, porque, como todos sabem, não é um caso particular da Amadora, eu diria que se calhar no caso da cidade de Lisboa se estende a Vila Franca, a Loures, etc., mas nós temos muitas comunidades com grandes dificuldades económicas, muitas delas também concentradas em habitação pública, não é? Chamada habitação social, e aí é que, digamos que me pareceu a mim que seria interessante levar um projeto deste tipo. É claro que ele podia ser aplicado noutras zonas, não é? Mas eu estou principalmente preocupei sobretudo com estes. Pegar num bairro, por exemplo? Sim, pegar num bairro. Foi isso que eu propus à Amadora, e a Amadora tem vários bairros nestas circunstâncias, muitos deles ocupados sobretudo por comunidade imigrante, não é? De origem africana, primeira geração dos imigrantes propriamente ditos, e depois os nascidos cá, mas são descendentes destas populações africanas, vindas dos chamados PALOPs, e é aí que eu gostava de implementar este projeto. Isto está ainda em fase de candidatura, portanto ainda não há uma decisão final acerca deste projeto. Simultaneamente, no meu centro de investigação, que é um centro de investigação grande e já com bons recursos, que formou agora há menos de um ano um laboratório associado. Tenho também um projeto junto com outras colegas, antropólogas, eu sou de antropologia, com outras colegas, e este centro é um centro de antropologia, um projeto sobre aquilo que nós chamamos o consumo da saudade. O que é isto, o consumo da saudade? O consumo é o consumo de artigos, de bens, que, de algum modo, nos mostra uma relação cultural muito próxima com um lugar qualquer. Um lugar do qual já estamos longe ou do qual nos aproximamos. Porque este consumo da saudade, se quiseres, tem várias vertentes. Por um lado é os imigrantes portugueses, as centenas de milhares que ainda se encontram longe do país. Com saudade. Com saudade, exatamente, e que matam essa saudade, utilizando uma expressão que nós usamos muito. Precisam de a matar, matam claro. Saudades com estes consumos, que muitas vezes são consumos alimentares, mas não são só consumos alimentares, não é? Uma série de artigos que são portugueses e que eles se habituaram a consumir enquanto portugueses e, portanto, mesmo longe, querem continuar a consumi-los. Este consumo da saudade tem também, voltamos ao digital, cada vez mais formas de aquisição que são através de empresas que têm os seus sites próprios, mas também temos novos consumidores destes artigos que mostram uma certa Portugalidade. São os visitantes, somos um país cada vez mais de turismo, claro. Também, bem o sabemos. Esperemos que não nos tornemos uma monocultura. Lisboa está ameaçada. Sim, eu bem posso testemunhar isso, porque vivo no centro da cidade e olha, a propósito daquilo que é a Portugalidade, eu vejo muitos turistas, isso é apenas um apontamento, muitos turistas a fazerem fotografias ao meu prédio. Porquê? Porque ele está forrado de azulejos. Claro. Isso é coisa que se vê pouco. Claro, e, portanto, para eles, se quiser... É uma distinção... Exatamente, é uma marca da cidade que eles gostam de levar consigo através das fotografias. E, portanto, os meus azulejos Viva Lamego lá vão por esse mundo fora. Ora bem, estes turistas são também eles próprios, eles vêm, repara, muito deste turismo hoje em dia não é um turismo de sol e praia, já não é o turismo de sol e praia, é o turismo tipicamente das classes médias dos países de economias avançadas, com uma classe média forte. Portanto, eles vêm à procura da cultura e da identidade de um povo. E, portanto, quando chegam a Lisboa, eles dirigem-se aos sítios, e vocês não sei se já repararam, mas no centro da cidade de Lisboa existem várias lojas que oferecem esta Portugalidade. Sim. O pastel de bacalhau, por exemplo. Não é? Temos duas lojas na Baixa que vendem pastéis de bacalhau, que quando apareceram achei uma coisa extraordinária, uma loja só para vender pastéis de bacalhau. Mas é isso que eles estão à procura, porque nos seus guias turísticos, naquilo que os orienta na visita à cidade, lá aparecem estes produtos todos. Portanto, são estes turistas também que vêm à procura desse consumo
consumo, e são aqueles que para cá vieram residir, que também sabem que são uma comunidade em expansão e que fazem parte das mesmas classes médias, que se têm instalado em Lisboa, comprando aqui muitas vezes não uma primeira residência, mas uma segunda residência. Muitos deles já são pessoas com uma idade mais avançada, que têm algum tempo livre e que, portanto, vivem entre cidades e passam um tempo em Lisboa. E esses também se tornaram novos consumidores dos produtos portugueses, não é? E também estão dentro deste projeto. Estamos assim a lidar com 3 facetas da tua vida profissional. O professor, o gestor no Instituto Politécnico de Lisboa e, ao mesmo tempo, o investigador. Ou seja, no Politécnico também se faz investigação. O Politécnico também acarinha a investigação. Muita. E foi para isso que eu também vim para a direção do Politécnico. Quando o colega, que neste momento é presidente, me convidou, ele telefonou-me, perguntou-me o que é que eu achava de integrar a direção e eu perguntei-lhe para quê. Ele disse-me, eu precisava de ir para a investigação. E a minha resposta imediata foi, se fosse para outra coisa qualquer, eu se calhar não diria que sim. Mas para isso, sim. Eu digo que sim. Aqui estou eu. Pronto. E disse que sim porque eu sentia que essa era o pilar em que nós tínhamos que investir. Isto não é uma situação particular do Politécnico de Lisboa, é uma situação generalizada de qualquer Politécnico. Ao contrário da universidade, nós éramos mais vistos como uma instituição, já sabemos que temos um sistema binário, e o papel do sistema Politécnico seria sobretudo o ensino e a formação com caráter prático, profissionalizante, como muitos gostam de dizer. Agora, a verdade para mim é só uma e para esta direção do Politécnico é só uma. Não há bom ensino sem boa investigação. No ensino superior isso é impossível, completamente impossível. Nós não somos apenas transmissores de conhecimento, nós somos transmissores de conhecimento que nós próprios somos capazes de refletir, pensar e trabalhar sobre, não é? E, portanto, foi mais ou menos com esta ideia, que é uma ideia partilhada pela atual direção do Politécnico, que eu vim para a casa. Com múltiplas escolas dentro do Politécnico? Sim, com todas a procurar trabalhar. E é claro que fazer investigação na área das artes é uma coisa, fazer investigação na área das tecnologias é outra, fazer investigação na Escola Superior de Comunicação Social é outra ainda diferente, não é? São 3 vertentes, mas todas elas, ao fim e ao cabo, procuram produzir conhecimento. Portanto, digamos que esse é o grande ponto comum e torna, ao fim e ao cabo, fácil lidar com essas diferenças. Mas temos que perceber as diferenças, não é? E a capacidade também para pôr em prática projetos. As escolas artísticas são escolas mais pequenas, não têm a dimensão das grandes escolas de tecnologias, ou mesmo de uma escola de administração e contabilidade, como é, por exemplo, o ISCAL, que também é uma escola grande, ou mesmo da nossa, que tem esta escala intermédia, não é? Ora bem, o primeiro objetivo foi fomentar a investigação internamente e para isso instituímos logo no primeiro ano, a passar para o ano seguinte, um programa interno de apoio à investigação com um investimento significativo de mais de 200 milhares de euros todos os anos, daquilo que nós chamamos o IDICA, não é? O IDICA é o concurso interno. O IDICA permitiu-nos progressivamente ir observando resultados, medidos como pelo número de publicações. Ou seja, começámos a investigar mais e a prova é ver as publicações que existem. Quando eu digo publicações, é claro que estou a realçar aquilo que está escrito, mas também as comunicações em congressos, etc. Portanto, isso foi o reflexo imediato deste programa, não é? Porque é preciso alguns recursos para fazer a investigação. Nem toda a investigação é papel e lápis ou simplesmente entrevistas que são marcadas e que podem até ser feitas ao telefone ou online, não é? Há outros investimentos que é necessário fazer para muitos tipos de investigação, claro, como vocês perceberão. Mesmo as idas a um congresso às vezes têm um fim, não é? É necessário pagar uma inscrição, etc. Não é barato às vezes. E, claro, não é barato. Se pensares que alguns destes implicam deslocações, etc., facilmente tens que gastar 1 milhar de euros ou eventualmente até mais para conseguires realizar esse trabalho e divulgares o conhecimento que produziste. E sentes que o envolvimento na investigação está a ser fértil, está a crescer? Eu acho que sim. A única coisa que nos limita e que às vezes a mim me frustra é saber que estamos todos assoberbados com o trabalho, não é? Pronto. E isto é um outro problema, mas é um problema grande que se calhar vale a pena colocar aqui também muito rapidamente, e que é o seguinte: de facto, estamos todos, ou quase todos, encostados ao número limite de serviço docente, não é? Chamado as 12 horas. Além disso, como existe pouca renovação de quadros, estou a falar de quadros, não é? De professores novos que são geralmente contratados. Mas estes contratados, os chamados professores convidados hoje em dia, são professores que, obviamente, têm uma filiação à escola diferente daqueles que fazem parte do quadro e aos quais não podemos exigir a mesma coisa. Também em termos de investigação.
Portanto, não vale a pena olhar para o número de docentes e dizer que somos 140 ou 150, porque nós sabemos que aqueles de quem se pode esperar o maior trabalho de investigação, não estou a dizer só a estes, mas sobretudo é àqueles que têm uma ligação ao quadro. E estes, além das 12 horas e da acumulação, era aí que eu também queria chegar, de funções organizacionais, porque se o quadro é pequeno, o trabalho organizacional também vai sempre bater nos mesmos, não é? Tu disseste bem há bocado que eu sou membro do Conselho Geral do Politécnico de Lisboa, não disseste, mas acrescento, sou membro da Assembleia de Representantes da ESCS, sou membro do Conselho Técnico-Científico da ESCS, sou membro da secção de Ciências Sociais, ainda há bocado tive uma reunião de manhã da minha secção. E todos estamos assim, não é? Isto deixa muito pouco tempo. E eu acho que a única e a grande limitação, e agora voltando às desigualdades, agora já noutros termos, a grande desigualdade do Politécnico de Lisboa em relação às universidades são estas restrições que nos são impostas ao fim e ao cabo, também pelas condições em que trabalhamos, e que são diferentes. Eu não vou dizer que nas universidades não haja professores convidados, mas se fores ver a relação entre quadros e convidados é completamente diferente dos politécnicos e, portanto, eu acho que nós fazemos investigação no nosso tempo, diria eu, não é? Para além do tempo de trabalho, porque é a única maneira que nós temos de conseguir ainda ir atrás desse objetivo. Como é que vês a relação entre universidade e politécnico? Olha, difícil. Não é? Porque é uma relação de competição. Ainda agora, como vocês saberão, está na Assembleia da República, numa comissão de especialidade, a possibilidade dos politécnicos virem a dar doutoramentos e também que passemos a designar-nos como universidades politécnicas. Esta designação de universidades politécnicas, em vez de politécnicos, eu até preferia uma outra, que é a designação genericamente adotada nos países europeus, que é a Universidade de Ciências Aplicadas. A proposta aqui apareceu como universidade... É mais a realidade. Pois, efetivamente é. Este nome, Universidades Politécnicas, já nos permite, digamos, tirar algum, eu não vou dizer estigma, que não acho que não exista propriamente estigma, mas uma espécie de subalternização, é o que esse nome representa também na cabeça de muitos. E eu entendo isso, não, atenção, tem a ver com a nossa matriz, tem a ver com a nossa origem e, portanto, não acho que as pessoas estejam a julgar mal, não é? Mas é preciso, simultaneamente, que com esta alteração da designação, nós passemos a dar doutoramentos. E porquê é que isto é importante? Os colegas universitários, voltando à relação com as universidades, acham que isto é uma tentativa de nós nos tornarmos universidades, tal e qual como aquelas que já existem. Há outros que até argumentam, e com alguma responsabilidade deviam talvez ser mais cuidadosos na maneira como analisam esta questão, até argumentam que isto acabará por nos ser prejudicial, porque depois nesta competição com as universidades nunca conseguiremos estar ao nível, não é? Bom, os argumentos são vários, não é? Que são esgrimidos de um lado e do outro. Eu bem sei o que é que se pretende com isso. Ao fim e ao cabo, fazer contracorrente em relação a esta procura, esta demanda insistente que nós temos procurado. Porquê é que os doutoramentos são importantes? Passo a explicar. A investigação pode ser feita a qualquer nível, não é? Pode ser feita, e é feita, ao nível dos mestrados. Claro. Mas a investigação dos doutoramentos é uma investigação mais aprofundada, mais longa, que exige, obviamente, um outro envolvimento da parte dos investigadores e até o acesso a outros recursos. Portanto, é uma investigação que mais facilmente poderá ser até reproduzível, não é? Dar origem depois a outras investigações. Isto é muito importante porque os doutoramentos aqui seria uma forma também de consolidar aquilo que nos tem faltado ainda. E agora eu falei do que já fiz e falei daquilo que é preciso fazer ainda, que é arranjar estruturas de investigação que sejam mais consistentes, ok? Mais robustas. Mais robustas, exatamente. E nós temos esse problema porque o que nós temos até agora, além de alguns centros de investigação que têm acordos de gestão com instituições universitárias e polos, que não são só polos administrativos, mas que têm também já uma área específica de saber, o que nós temos agora é uma grande dispersão dos nossos docentes por centros de investigação universitários. Ou seja, como alguns colegas meus gostam de dizer, andamos a pôr os ovos no cesto dos outros. Portanto, evitar a atomização e concentrar em centros Essa atomização não permite definir linhas estratégicas, não permite fazer um investimento mais consistente, como eu dizia, na investigação. Portanto, as estruturas de investigação são aquilo que ainda nos faz falta em muitas áreas. Estamos mais ou menos servidos em algumas, não estamos em todas. E é por isso que digamos que esse é o grande desafio que se coloca neste momento
e que se colocará certamente nos próximos anos, porque isto não são processos que se resolvam de um ano para o outro, diria, não é? E agora que estamos a fechar um ano e vamos aí começar em 23, em 23 haverá uma nova avaliação de centros de FCT. Eu gostava muito que nós aparecêssemos nessa avaliação de centros já com outra capacidade, não é? Vamos pensar num aluno que vai entrar, que vai aceder ao ensino superior. Que critérios é que devem ser os da escolha entre, no teu ponto de vista, universidade e politécnico? O que é que se espera do politécnico? Olha, agora vou dizer uma coisa que é relativamente controversa e alguns colegas, se calhar, não me perdoarão eu defender isto em público, mas eu não sou necessariamente contra o sistema binário. Eu acho é que nós temos que ir às virtudes daquilo que é a matriz que nos foi atribuída e nos devemos reconhecer positivamente nessa matriz. Reparem, os colegas que são contra o sistema binário argumentam no fundamental que não há diferenças entre, por exemplo, em termos de investigação, entre a investigação fundamental e a investigação aplicada. E é verdade. Toda a investigação aplicada carece de investigação e de fundamento, não é? Portanto, não se pode avançar para a investigação fundamental. E também é verdade que é através da investigação aplicada que se podem descobrir novas teorias e novas explicações para os fenómenos. Dito isto, o que eu acho é que nós temos que valorizar para nós próprios esta matriz que nos coube. Ouçam, eu percebo que esta divisão seja largamente fictícia. Mas eu, para já, sou um bocadinho realista e sei que investir contra o sistema binário, se calhar, é uma perda de tempo. Claro. Não é? Pronto. Mas isso implicaria revisões de fundo, de leis, uma outra visão da tutela. Nós temos sinais até que, provavelmente, alguma coisa acontecerá no futuro que nos permitirá posicionarmos de outra maneira dentro do ensino superior. Eu acho que aquilo que os alunos têm que esperar é aquilo que eu acho que já os traz para cá. Um ensino que é muito orientado também, em boa parte, para a prática, mas que não dispensa o conhecimento fundamental. E para isso temos procurado também que os projetos de investigação cada vez mais integrem alunos. Nós temos dezenas de alunos, dezenas de alunos integrados em projetos de investigação todos os anos e às vezes com projetos de maior duração a 2, 3 anos. Isso para nós é muito importante. Não é? Porque pensar no Museu da Paisagem, por exemplo, isso aconteceu. E muitos daqueles que conseguiram começar, por exemplo, a tornar-se professores, etc., foram também graças ao conhecimento que adquiriram pela participação, como auxiliares de investigação ao princípio, depois como investigadores de pleno direito no projeto Museu da Paisagem. E esse é apenas um exemplo. Temos muitos exemplos, felizmente, e aliás estimulamos, através das regras que constituímos, essa participação dos alunos, porque achamos que isso faz parte do ensino que nós aqui podemos ministrar. Vamos ao teu lado, professor, que de resto é transversal a todas as atividades. Há um físico que tem escrita-se doutora, o Richard Feynman, laureado professor, autor de vários livros publicados em Portugal. Eu não conhecia. É um tipo fascinante. Define num desses livros que quem não consegue explicar o complexo de modo fácil é porque não entendeu bem o assunto. Ele acrescenta, uma das grandezas de ser professor, dar aulas, é essa de explicar a vida e os conceitos científicos a pessoas que ainda não aprofundaram os temas que estão a ser focados. Zé Manuel, a formação de quem leciona no ensino superior tem sido bem cuidada entre nós? Bom, há aqui uma grande diferença entre ensinar de outros níveis de ensino e ensinar no ensino superior, não é? Eu acho que nós temos que ser criativos e habilidosos quando nos propomos ser professores no ensino superior. Porquê? Porque nós não temos nenhuma formação... Atenção, a maior parte de nós não tem nenhuma formação pedagógica específica. Podem vir a adquiri-la e adquiri-la assim que acharem necessário, seja com ferramentas pedagógicas, seja de outra maneira, e acho que muitos de nós o fazemos. Mas é evidente que isso não é um requisito para a entrada na carreira, não é? Bom, dito isto... Isto é a maneira como eu entendo as coisas. O que eu gosto que as minhas aulas são momentos entusiasmantes, não é? Em que a minha própria energia e o meu gosto pelo saber daquilo que ensino seja transmitido aos outros. Claro. Sendo que, ensinando agora, por causa das funções que tenho, não posso ter 12 horas de aulas, tenho um número muito reduzido de aulas, mas mantive aulas no mestrado. E uma das coisas que eu digo aos meus alunos, e às vezes fico à espera da reação deles, é que eu estou ali para lhes ensinar, mas estou ali fundamentalmente para que eles aprendam.
e eles não percebem bem a diferença entre uma coisa e outra à partida. O que eu quero dizer com isto é, eu estou ali para lhe dar alguns fundamentos, obviamente, para aquilo que é a matéria que me interessa que eles ali explorem comigo, mas depois quero que eles se habituem à ideia de que o conhecimento somos nós que o produzimos também, estudando, lendo, sendo capazes de expor, de discutir, de escrever sobre os assuntos. Mas isto é claro que é possível, mais possível numas unidades curriculares do que noutras, não é? As cadeiras mais propedêuticas não é assim. Claro. A reforma Bolonha, o processo Bolonha, que a União Europeia introduziu, vai para 20 anos, na altura aprovado por 29 países, agora há 50 subscritores. O Bolonha tem um balanço que merece boa nota, Zé Manuel? Tem um balanço que merece... Acho que sim, podemos dizer boa nota. Podemos dizer boa nota. Porquê? Desde logo porque foi a partir de Bolonha que nós conseguimos incrementar largamente, não é, a mobilidade, não só de estudantes como também de professores. Isto muitas vezes é menos falado, mas há a mobilidade de estudantes e há a mobilidade de professores. O programa Erasmus permite estas duas formas de mobilidade. E não há nada, sinceramente, como confrontar experiências. Não há nada como ir 3 meses para uma cidade europeia, não há nada como vir 3 meses para Lisboa ou 6 meses para Lisboa. É um enriquecimento, claro. É, porque este enriquecimento não só fomenta também a competitividade, porque estamos a aprender uns com os outros, não é? Saímos, transcendemos a nossa fronteira e isso acrescenta-nos também conhecimento. Se calhar às vezes até relativizamos um bocadinho a ideia que nós fazemos de nós próprios, não é? Como uma espécie de ainda um país que tem que galgar muito terreno para chegar ao nível que outros chegaram. A maior parte dos alunos, quando vêm de fora, dizem que aprenderam que pelo menos isso não é assim exatamente. Encontraram o bom e o mau, o bom e o menos bom, o bom e o suficiente também nos sítios por onde andaram. Portanto, Bolonha traz esta possibilidade de desenvolver a mobilidade dentro do espaço europeu, isso é muito bom, e depois também introduz a comparabilidade, não é? Porque passámos a ter claramente um sistema que tem licenciaturas, mestrados e doutoramentos, isso é válido para todo o espaço europeu. Portanto, esta comparabilidade de graus académicos e também o sistema de créditos, que não existia. Nós agora falamos de CTS, a torto e a direito. CTS foram criados depois de Bolonha, não é? Sistema de acreditação que permite também a tal comparabilidade. Quantos créditos é que você traz? Trago tantos. Portanto, o que é que falta? Isto agora é a minha visão. E eu não sei se isso pode ser feito através de Bolonha, não, se calhar não precisa ser feito através de Bolonha. Eu prezo muito a liberdade também de aprender. Não é só a liberdade de investigar, é a liberdade de aprender. E gosto pouco... Vamos a isso, vamos a esse conceito. Pronto, gosto muito pouco de sistemas que são completamente fechados, em que os alunos têm poucas ou nenhumas opções. Não percebo isso, nem sequer ao nível da licenciatura. Acho que os estudantes devem ser encorajados a procurar também... É claro que há conhecimentos fundamentais que eles devem adquirir, aqui na escola também, nas mais variadas áreas, não ponho isso em causa. Mas vejo mal um sistema que não dá aos alunos a possibilidade de construírem pelo menos uma pequena parte da sua aptidão curricular. Porventura noutra escola até? Com certeza. Porque não noutra escola? Porque é que um aluno de multimédia aqui da escola não há de ir até aprender alguma coisa com os engenheiros, não é, de computação do ISEL, para já não ir fora das fronteiras do IPL. Não vejo razão para que isso não aconteça. E percebo mal quando o sistema não encoraja essa mobilidade e essa acreditação, seja nos ECTS do curso, seja como complemento ao diploma. Acho que devíamos tomar mais atenção a essa flexibilidade. Acredito muito, sinceramente, que ela deveria ser incorporada. Uma visão muito estimulante. Estamos numa escola cuja identidade está definida no nome, Escola Superior de Comunicação Social, para além de serem trabalhadas, aprofundadas as diferentes áreas da comunicação social, o jornalismo, o audiovisual e multimédia, a publicidade e marketing, as relações públicas e a comunicação empresarial. Uma área que de resto te interessa particularmente, a da cultura. Será que tende para estar mais robusta no futuro de uma escola como esta, ainda que já esteja presente, transversal aos diferentes cursos? A cultura, propriamente dita. A cultura... Tudo é cultura. Mas... Não se costuma dizer com C grande, como se diz a propósito do homem ou da humanidade, mas eu diria que é toda a cultura, como tu disseste, Francisco, e muito bem. Ou seja... se quiseres a cultura da elite, que é a cultura das grandes criações literárias, musicais, etc. Tudo isso é cultura. Cultivar o gosto pela cultura. Cultivar o gosto por essa cultura, mas também cultivar o gosto pela
pelo conhecimento daquilo que são as sociedades e os processos de criação e recriação cultural. Eu acho muito difícil trabalhar-se bem. E isto é mais uma convicção profunda. Agora, aqui, enquanto professor da Escola Superior de Comunicação Social, é que estas... eu acho que nós damos muita atenção e fazemos bem, não é? Às competências técnicas. Não é? Um bom profissional de comunicação é alguém que, obviamente, sabe estar, por exemplo, aqui num estúdio de rádio e trabalhar na produção de rádio e na realização de rádio, com certeza. Mas um bom profissional de comunicação é aquele que sabe comunicar com os outros, sendo... Eu vou usar a palavra, sendo culto, mas culto, mais uma vez, num sentido mais abrangente. É uma obrigação, por exemplo, do jornalista, como do profissional de qualquer audiovisual. Claro, eu acho que é difícil fazer uma boa campanha de publicidade ou uma boa campanha de marketing sem ter conhecimento dessas tendências culturais. Obviamente. Eu acho que isso tem que ser cuidado, não é? E aí temos que ir para fora destas áreas específicas e procurar, e agora falo em causa própria, procurar esse conhecimento com o apoio das ciências sociais, e nós temos um vasto leque de professores na área que eu acho que poderia ser melhor aproveitado, até temos explorado pouco isso, com cursos de verão, com outras formações que sejam até extracurriculares e que permitam aos alunos tornarem-se, volto a utilizar a expressão, mais cultos nesse sentido. Porque, atenção, nós podemos estar a formar as gerações mais qualificadas, mas atenção para as qualificações que eles estão a receber. Não basta propagandear esta ideia de que são muito qualificados, e temos cada vez mais pessoas com formação superior, isso também é outra questão, saber como é que depois conseguimos dar-lhes ou não aproveitamento a esses recursos, evitando, nomeadamente, que a maior parte deles acabem por procurar soluções de emprego fora, porque aí, claramente, não estamos a aproveitar aquilo que somos capazes de qualificar, mas sim, é claro que a atenção à cultura é essencial. Não há, desculpem a frontalidade com que eu coloco isto, não há boa comunicação sem gente capaz de saber a sociedade para a qual trabalha e a cultura na qual trabalha. Isso, para mim, também é incontornável. Assim, tivemos o gosto de escutar as estimulantes reflexões de José Manuel Cavaleiro, doutorado em Antropologia, mestre em Sociologia Urbana, professor na Escola Superior de Comunicação Social, onde pertence a vários órgãos, é investigador, é membro do Conselho Geral e pró-presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, com os pelouros de investigação, desenvolvimento, inovação, empreendedorismo. José Manuel Cavaleiro, o convidado nesta edição do Comunicar Com.